Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu trouxe para vocês uma ferramenta bem simples que é a matriz SWOT. Matriz SWOT é a mesma coisa que matriz fofa, alguns de vocês podem conhecer por esse nome, nada mais é do que as mesmas palavras no português, né? Então, matriz fofa vem de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A SWOT as mesmas palavras, só que com significado em inglês, tá? Então, matriz fofa ou matriz SWOT é uma análise interna e externa. A gente pode fazer essa análise tanto na nossa empresa quanto na nossa vida pessoal, analisando a nossa equipe, tá? Então, é uma matriz bem simples de planejamento estratégico. A gente começa qualquer planejamento estratégico analisando esses pontos. Então, essa aula vai ser uma aula bem curta, bem simples, realmente só vou trazer uma ferramenta para vocês conseguirem anotar tudo isso, mas o principal, né, de qualquer análise é ação, né? Então, como que a gente vai colocar em prática todos esses pontos? Então, só para explicar rapidamente como que funciona a matriz SWOT, né, a análise SWOT. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa analisar as nossas questões internas, que são coisas que nós temos controle, né? Nós, empresa, nós, pessoas. São coisas que dependem da gente. Então, quando a gente fala de forças, qual que é o nosso diferencial competitivo? Né? O que a gente faz melhor do que a nossa concorrência? Então, quais são aqueles pontos realmente que a gente se destaca? Né? Da mesma forma, a gente tem pontos negativos. No que a gente precisa melhorar? Né? O que a nossa empresa tem que a nossa concorrência hoje está fazendo melhor? Então, quando a gente para analisar essas questões, a gente tem que potencializar os nossos pontos fortes, né? Transformar isso num diferencial de mercado, dependendo, analisar esse ponto forte com uma outra oportunidade, né? E buscar essa oportunidade. Ou também, às vezes, a gente deixa de conseguir uma oportunidade por causa dessa nossa fraqueza. Então, quando a gente faz essa análise, a gente consegue também identificar todos os pontos onde a gente precisa melhorar. E não adianta só apontar as nossas fraquezas. Então, a gente está vendo que a gente tem fraquezas, o que a gente vai fazer para melhorar elas? Se eu estou vendo que as minhas habilidades de venda estão não estão tão boas, o que eu preciso fazer? Será que eu preciso fazer um curso? Será que eu preciso ler um livro, contratar uma consultoria, uma mentoria? Né? Então, para cada um desses pontos que a gente vê que é uma fragilidade, que a gente vê que é alguma coisa que a gente precisa melhorar, daí a gente cria ações para tentar, não que de uma hora para outra isso vai mudar completamente, né? Então pode ter ações que a gente faça que não vai dar certo, mas a gente tenta de novo, a gente analisa de novo, até que talvez não seja uma fraqueza, pode não virar um ponto forte, mas, né, pelo menos não é algo tão deficiente na nossa análise, na nossa empresa, no nosso contexto. Da mesma forma, a gente analisa algumas oportunidades e ameaças. Quando a gente analisa, são coisas que não dependem da gente, são coisas que podem surgir. A gente, né, pode se preparar para caso aconteça, mas a decisão, né, a ação disso não depende da gente, né? Então a gente tem questões políticas, né? Tanto como oportunidades quanto ameaça. A mesma questão política, como uma troca de governo, pode trazer oportunidades, como pode trazer ameaças. O cenário econômico teve várias ameaças, como a pandemia, coisas que a gente não conseguia prever, mas que uma vez que aconteceu, se a gente tem essa análise rápida de como isso vai impactar o nosso negócio, talvez a gente consiga minimizar alguns efeitos disso, né? Então, tem algumas ameaças que a gente só vai conseguir verificar quando realmente acontecer, mas é numa situação dessa que a gente vai ter ações para tentar minimizar esse impacto, né? Às vezes até aproveitar uma oportunidade de alguma coisa ruim, tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta realmente muito simples, mas muito poderosa se você realmente
analisar todas as suas fragilidades, as suas forças, que oportunidades você pode buscar e como diminuir o impacto de algumas ameaças que pode acontecer. Lógico que a gente não vai prever 1 milhão de catástrofe, mas tem coisas que são possibilidades, né? Por exemplo, eu trabalho na construção civil. E na construção civil, a mudança de governo impacta muito, né? Desde eleições para prefeitura, quanto, né, eleições presidenciais. Então, são análises que a gente vai fazer no momentos do mercado, né, do nosso segmento. Então, a gente consegue analisar isso, então eu recomendo que vocês utilizem, né, a ferramenta que eu trouxe para vocês. Eu vou explicar daqui a pouco como que você preenche, vocês vão ver que é bem simples mesmo, mas o principal é a gente agir, é a gente analisar todos esses pontos, cruzar uma informação com outra, um ponto forte com uma oportunidade, né, uma fraqueza com uma ameaça, tomar ações baseado nesses pontos que a gente analisou, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês como que você vai preencher essa ferramenta. Bom, então como vocês podem ver, é um template realmente muito simples, onde você só vai anotar aqui forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, certo? E embaixo tem um plano de ação para você colocar em prática. Então, como eu falei, não adianta nada eu identificar que eu tenho todos esses pontos e não agir, não fazer nada, né? Não faz sentido. Então, muitas vezes eu vejo análises SWOTs onde a pessoa analisa uma série de fraquezas. Eu chego lá 2 anos depois e absolutamente nada mudou. Sabe? Então, como que você vê que você tem alguns problemas e não faz nada, né? Então, não pode. Então, o mais importante dessa análise é essa parte aqui embaixo que tem o plano de ação. Eu preciso agir e eu preciso fazer alguma coisa para melhorar esse ponto ou aproveitar uma oportunidade, senão vou estar desperdiçando, né, boas chances que eu tenho por falta de ação, tá? Então, aqui nada mais é do que apontar, né? Então, relembrando que as forças e as fraquezas são coisas que eu tenho controle, são coisas que eu posso fazer, depende só de mim, tá? O que eu faço melhor ou pior que a minha concorrência, né? O que eu preciso melhorar, o que é muito bom aqui, que eu posso, né, aproveitar uma oportunidade. E as oportunidades e ameaças são coisas externas, né? Eu não tenho controle sobre isso, mas que eu posso me preparar, né, para ter um impacto menor, ou assim que aconteceu, já posso fazer uma análise, né, às vezes até para buscar uma oportunidade, enfim. Eu vou fazer essa análise e você vai ver que não necessariamente tudo vai precisar de uma ação, tá? Então, pode ser que eu tenha alguns pontos fortes que, apesar de poder um dia aproveitar uma oportunidade por causa desse ponto forte, ou esse ponto forte ele me destaca de alguma forma, é muito importante, mas eu não vou fazer nada no momento. Também não adianta vir aqui apontar um monte de coisa, um monte de oportunidades, um monte de ameaças, um monte de forças, um monte de fraquezas e ficar paralisado com tanta coisa que eu preciso fazer. Então, às vezes eu sei que eu tenho uma série de fraquezas. Quais são hoje aquelas fraquezas que estão com um impacto maior, né? Porque, né, se você, como eu, né, é humano, tem um monte de defeitos, um monte de pontos fracos e um monte de coisas para melhorar. O que é aquilo que é mais impactante? Então, às vezes, eu vou apontar todas essas questões, mas a gente não vai agir para tudo, porque senão a gente acaba perdendo o foco. Então, vamos escolher aquelas coisas que são prioritárias, aquelas oportunidades que a gente vê, né, que é o timing, que é o momento, tá? E aí você vai vir simplesmente aqui do lado, né, escrever e colocar aqui, ó, ação necessária, tá? Isso aqui é só para você marcar, para você lembrar que esses aqui são os pontos onde eu vou agir, tá?
E aí, é lógico, você vai fazer a análise de novo, então às vezes algumas coisas vão sair da lista de fraquezas ou vão ter mais forças, aí eu vou revisando, tirando uma coisa que num primeiro momento não era tão relevante, no segundo momento, agora que eu já eliminei essa outra fraqueza, eu posso focar nessa outra, entendeu? E aí, aqui embaixo, é um plano de ação bem simplesmente, bem simples mesmo, que é eu vou fazer, o que que eu vou fazer, que data eu tenho que colocar prazo para as coisas que eu vou fazer e o status, né, se essa minha atividade ela tá pendente, em andamento ou concluído e alguma observação que toda planilha que eu faço, né, eu coloco um campo de observação para anotar alguma coisa, então seja bem prático e simples nas ações, mas não coloquem ações muito muito grandes ou muito genéricas. Coloquem coisas assim, bem assim, bem pontual. Tenta colocar ações. Caso sejam ações muito grandes, divida em várias ações para ficar numa duração assim de no máximo 3 horas, né? Não deixe uma ação muito tempo aberta. É bem prático, é com data. Divida as etapas se for melhor para você visualizar, sim, mas não coloque coisas muito genéricas e não coloquem coisas com prazo muito grande, tá? Vai dividindo que assim vai ficar mais fácil para vocês realmente conseguirem tirar do papel todas essas ações. E aí você estabelece um período onde você volta a analisar, e aí você também pode analisar a eficácia dessas ações, porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande em falar no digital. Então, hoje eu tô aqui gravando vídeo depois de várias ações do que eu já fiz. Então, já fiz curso de tudo que você imagina. Fiz curso de oratória, gravei as aulas, né? Treinei, fiz uma série de ações, nem todas foram eficazes, algumas sim, algumas não, algumas resolveram, mas ainda tinha ação para eu fazer e, né? Ainda tenho essa dificuldade, né? É um passo depois do outro, a melhoria contínua é sempre buscando mais coisas até você ver que isso não é uma fraqueza mais, tá? Bom, então essa aula foi uma aula bem simples, bem rápida, mas eu tenho certeza que se você utilizar da forma correta, que se você analisar, reanalisar, coloca ali na sua agenda para você analisar tudo isso daqui 3 meses, 6 meses, né? Vai variar muito do seu negócio, das ações que você está fazendo, o quanto que você está focando nesse desenvolvimento, mas não deixe de fazer novamente essa análise. Você pode ver que 1 ano depois, algo que era uma fraqueza já não é mais, né? Então, esteja sempre analisando essa ferramenta, todos esses pontos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve para não perder nenhum conteúdo e também me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram. Muita gente às vezes acaba perguntando aqui nos comentários algumas coisas que no Instagram eu consigo responder, porque eu consigo gravar vídeo, né? Eu consigo gravar um stories explicando. Então, me segue lá no Instagram, me pergunta lá que, né, qualquer coisa eu posso gravar um vídeo um pouco mais rápido, porque não tem como eu responder todas as dúvidas de vocês aqui por meio de comentário, né? Muito mais fácil eu estar mostrando ali nos stories, gravando, sem contar que lá nos stories também eu sempre trago dicas. Quando muda alguma coisa nova no Notion, eu trago lá também. Às vezes eu disponibilizo alguns mini cursos, alguns templates que eu não trago aqui no canal, porque é lógico, né? Aqui tem toda uma preparação, eu vou montar o roteiro, vou fazer o vídeo, editar, subir, programar, etc. E às vezes, né, lá no dia a dia, no Instagram, eu tô mostrando muito mais coisa. Então, o link tá aqui embaixo também. Não deixa de me seguir lá também, tem muita dica bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude vocês e te vejo no próximo vídeo.